Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31. Atos, capítulo 16, 31. Eu estou sem retorno aqui na TV, depois não sei se tem como olhar isso aqui para mim, por favor. A TV está desligada, tá? Atos 16, 31, ok? Lâmpada altar, isso aí, deu certo. Aí, glória a Deus. Atos 16, 31. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa é a terceira mensagem da série sobre família. E o título da primeira mensagem foi Não Desista da Sua Família, né? A segunda mensagem eu preguei semana passada, você lembra o tema? Assumindo papéis, né? E hoje nós vamos falar sobre salvação na família. Vamos a partir do texto de Atos 16, 31. Nesse texto, o apóstolo Paulo afirma, né, para o carcereiro, né, Paulo estava preso junto com Silas, injustamente, e então um carcereiro, o homem que era responsável por guardar os presos, depois que há um terremoto, a prisão abre, provavelmente acaba a luz, enfim, ele fica naquela medida desesperadora, acha que todo mundo fugiu e ameaça tirar a própria vida. E antes que ele faça isso, o apóstolo Paulo, junto com os filhos, fala assim: não faça isso, nós estamos todo mundo aqui. E ele então, pedindo uma luz, ele se prostra diante de Paulo e Silas. E ele falou assim: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? E então Paulo diz: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e a sua casa. Então aquele homem resolve mudar de ideia, porque ele percebe que tem uma perspectiva de vida melhor. Ele tem uma decisão melhor do que aquela que estava diante dele. E então ele tem a sua vida e a sua família e a história da sua família mudada naquela noite. O fato é que quando se fala de família, se fala de algo sensível para a maioria das pessoas, não é mesmo? Lembro quando eu era criança, jogando bola, né? E aí era normal um ficar xingando o outro, né? Xinga aqui, xinga ali. Mas na hora que colocava a mãe ou a irmã no meio, aí a brincadeira acabava. O clima fechava. A confusão estava armada. Por quê? Porque mexer com família, aí o negócio fica feio. E nós já falamos algumas semanas atrás, né, que quando envolve família, o drama é maior, porque a família costuma ser o nosso porto seguro. Então, os problemas familiares vão nos afetar em todas as áreas da nossa vida. Se nós tivermos problemas familiares, é provável que a gente tome decisões erradas na área profissional, na área afetiva e, por que não, na área espiritual, né? Então, se nós observarmos qualquer pessoa no aspecto emocional, psicológico, nós veremos que muitas das atitudes dessas envolvem traumas, envolve aspectos que conviveu dentro de casa, seja para mais, seja para menos. Ou seja, as pessoas muito afetuosas, provavelmente é porque receberam muito afeto em casa. As pessoas mais carentes, talvez é porque não receberam afeto nenhum. E todos nós temos aqueles traumas, todos nós temos aqueles problemas, a malinha que a gente carrega, né, de alguma experiência que nós vivemos no passado, bem provável, dentro da nossa casa. Por isso, pensar na vida espiritual da família como um todo é importante, pois uma
uma espiritualidade doentia vai trazer experiências doentias. Quando eu falo de espiritualidade, eu falo de fé, eu falo de vida com Deus. Se nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confessando Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos uma espiritualidade redimida, nós somos salvos. E como hoje nós estamos falando de família, né, a primeira pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: e a sua família? Sua família é salva? Pessoal que mora lá na sua casa? Pessoal dos familiares mais próximos? Todos já são salvos? Um dos textos mais famosos da Bíblia, quando a gente fala de servir o Senhor em família, está lá no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, que vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E naquela altura, sabe, havia uma crise de identidade de fé dentro do povo de Israel. Eles já tinham chegado na terra prometida e algumas famílias estavam flertando com a idolatria. Estavam flertando com os deuses da moda. Então eles estavam pensando, sabe de uma coisa? Será que a gente precisa adorar esse Deus mesmo? Será que nós não podemos adorar Baal? Será que nós não podemos adorar Astarote? Será que nós não podemos adorar os deuses que essas outras pessoas estão adorando? Então se levanta Josué, a autoridade política e, por que não dizer, espiritual daquelas pessoas. O homem que liderou ele até onde eles estavam. Ele se levanta e lembra os israelitas o seguinte: gente, nós só chegamos aonde nós chegamos, nós só vencemos as batalhas, nós só fomos libertos da escravidão do Egito, porque o Senhor estava do nosso lado. Por conseguinte, a lógica, a razão apontava para o Deus, conhecido inclusive entre outras nações como Deus de Israel. Ainda assim, cada pessoa, cada família tinha uma escolha. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Ninguém é obrigado a servir Deus algum. E antes que os anciãos tentassem convencer o povo de uma escolha contrária, Josué se levanta, e o que vai dizer lá Josué 24:15, vamos ler na íntegra, diz assim, ó: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Era como se Josué dissesse o seguinte: vocês são livres para seguir quem que vocês quiserem. Vocês são livres para adorar quem vocês que quiserem. Mas eu prefiro deixar a minha liberdade de escolha para lá. Por quê? Porque eu já entreguei a minha vida para o Senhor. E toda a minha casa, toda a minha família vai servir o Senhor. É provável que algum dia você já tenha recitado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você tenha um quadro lá na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você já cantou aqui na igreja: eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. Mas, sabe, essa é uma verdade que todos nós queremos viver, não é mesmo? Amém? Glória a Deus. Mas que nem sempre é uma realidade, infelizmente. Eu sei que entre nós há pessoas cujos cônjuges não estão aqui. Há pessoas que os filhos não servem ao Senhor. Há pessoas que os pais não servem ao Senhor. Há pessoas em todos os aspectos. Pessoas que, quando escutam algo como eu e minha casa serviremos ao Senhor, falam assim: ai, que sonho. Que bom seria se isso fosse verdade. Como eu oro para que esse dia aconteça. Então, talvez agora eu estou falando do seu marido, da sua esposa. Talvez agora eu estou falando do seu filho, sua filha, do seu genro, sua nora. Talvez você tenha orado insistentemente por essa pessoa. E talvez você até já foi julgado porque ele ou ela não está aqui. Muitas vezes nós somos julgados até injustamente. Mas você não é crente, você não ora. Por que ele não vem? Por que ela não vem? Só que a gente não sabe que não é bem assim. Não é simplesmente no nosso querer.
Mas eu queria eu queria te dar uma boa notícia nessa noite. E a boa notícia que eu tenho para você é que Deus quer salvar a sua família. Eu acho que não foi todo mundo que entendeu, eu vou repetir então, tá? Se a sua família já é salva, irmãos, dá amém, glória a Deus pela família do outro, tá bom? Deus quer salvar a sua família. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos. Tem gente que até pega isso aí e pende para o lado do universalismo. Acha que todo mundo vai ser salvo no fim das contas. Deus está fazendo apenas uma pegadinha, mas não é isso. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos aponta que só é salvo quem crê em Jesus Cristo. Amém? E nesse mesmo texto, no versículo 1, o apóstolo Paulo fala que nós temos que orar por todas as pessoas. Então eu fico pensando, sabe aquela pessoa que fala assim, pastor, eu não dou conta de orar mais que 5 minutos, porque sua oração é egoísta. Porque se você fosse cumprir o mandamento bíblico, uma hora não dava para você orar por todo mundo. Porque primeiro você ia orar por todos os seus parentes, depois você ia orar por todos os seus amigos, depois você ia orar por todos os seus colegas de trabalho, aí você ia orar pelas autoridades, você ia orar por todo mundo que você lembrasse. Não ia ter tempo suficiente para orar por todo mundo. Nesse texto, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala, inclusive, que nós temos que orar pelos governantes, pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida calma e tranquila. E veja que não está falando assim, ora apenas por aquele que você votou. Votando ou não votando, Deus deixou a autoridade sentar na cadeira, você tem que orar por ela. Orar por todas, concordando ou discordando. Sendo do seu lado ou sendo oposição. Você entende isso? Você entende que você tem que orar pelo seu prefeito, pelo seu governador, pelo seu presidente, pelos deputados, pelos vereadores, por todo mundo que exerce governo de alguma forma? Você entende que você tem que orar pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu irmão, pela sua irmã? Nós temos que orar por todas as pessoas. Fecha parênteses. Inclusive, você vai orar pelo seu irmão, pela sua irmã que ainda não aceitou Jesus. Você vai orar pelo seu parente que ainda não é salvo. Amém, irmãos? No final, nós vamos orar por todos eles aqui, amém? Glória a Deus. E você precisa entender que a Bíblia, em vários momentos, ela demonstra que Deus, Ele tem um projeto para a família. Sabe? Sempre que a gente vê Deus agindo, Deus salvando pessoas, Deus não quer salvar as pessoas na individualidade, mas Deus quer salvar famílias. Gênesis capítulo 7, versículo 1, nós vemos o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você, nem fala se é esposo, os filhos é justo, mas o Noé é justo. E por causa da justiça do Noé, Deus quer salvar a família do Noé, você percebe isso? Tanto que isso é bonito, tanto que isso é maravilhoso. Você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Perceba que por causa de Noé, Deus salvou toda a sua casa. E antes que você pense, aconteceu porque o Noé era o patriarca. Noé era o pai de família. Então, se o pai de família for bom, Deus vai salvar todo mundo. Então, deixa eu te contar uma outra história. A Bíblia fala no livro de Juízes, ou melhor, no livro de Josué, no capítulo 6, do versículo 22 ou 25, de uma tal de Raabe, que por causa dela foram salvos pai, mãe e toda a sua parentela. Percebe isso? E para não ficar apenas nos exemplos de milhares de anos atrás, permita compartilhar um exemplo familiar. Entenda que se eu estou compartilhando um exemplo familiar, isso não significa que a minha família é perfeita. Não, está longe disso. A gente tem defeito e não é pouco, não. A gente tem problema igual os problemas que você tem lá na sua casa também. Então, da mesma forma que tem coisa ruim na sua casa, tem coisa ruim na minha, da mesma forma que tem coisa boa na minha família, tem coisa boa na sua também, amém? Então, deixa eu contar uma história para vocês. Era uma vez um homem chamado Joaquim, que por acaso é meu tio. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele encontrou Jesus. E então ele levou o irmão mais novo dele, de 10, para a escola dominical. O irmão mais novo se chama Anésio.
por acaso, meu pai. Então os dois começaram a ir para a igreja. E aí o meu avô, Geraldo, falou assim, mãe, o que esses meninos têm incutido com o negócio de igreja? Podia estar jogando bola, podia estar brincando, podia estar fazendo qualquer outra coisa. O que eles estão fazendo na igreja? Por curiosidade, meu avô foi lá ver o que eles estavam fazendo. E o que aconteceu? Deus salvou meu avô também. E depois que Deus salvou meu avô, meu irmão, aí foi todo mundo, foi minha avó Antônia e foi meus outros 7 tios. Perceba, por causa de um adolescente, uma criança de 12 anos e um de 10, Deus salvou uma família inteira. Percebe isso? Vocês estão entendendo, adolescentes? Vocês estão entendendo que Deus pode salvar a família de vocês por causa de vocês? Sabe, Deus salvou uma família por causa de Noé. Deus salvou uma família por causa de Raabe, que não tinha uma boa fama, mas que com certeza se redimiu. Caso contrário, não estaria no nome lá em Hebreus 11, na galeria de heróis da fé. Não estaria, talvez, o nome na genealogia de Jesus, mas por causa de uma mulher, por causa de uma filha, Deus salvou toda a sua família. E por causa de uma criança e de um adolescente, Deus também salvou toda a sua família. E Ele pode salvar a sua família também por causa de você. Sabe, Ele pode usar você como instrumento para ganhar a sua casa, para ganhar os seus familiares. Então, entregue essa causa na vida do Senhor, nas mãos do Senhor. Amém. Sabe, eu não posso omitir fatos a ponto de assim, pastor, então a família do seu pai, todo mundo está na igreja. Infelizmente, não. Alguns tios, alguns primos se desviaram. Mas nós oramos por eles. Nós continuamos orando e crendo que Deus pode salvá-los. Deus pode trazê-los de volta. Dos 8 irmãos do meu pai, 3 já faleceram. Mas uma delas, a minha tia Cleonice, ela faleceu durante a pandemia de Covid. Ela tinha câncer, o Covid deixou ela ainda mais fraca e Deus acolheu. Mas sabe o que aconteceu na noite em que ela partiu? Ela mandou um áudio no grupo da família. Olha, eu não aguento mais. Mas não desistam de Jesus. Confia nele. Segura nas mãos dele. Porque esse é o verdadeiro caminho. Deus fez uma grande obra na família. E Ele pode fazer uma grande obra na sua família também. Você crê nisso, amém? Então não se intimide. Seja a voz do Senhor na sua casa. Seja a voz do Senhor na sua família. Você pode, e eu creio que em nome de Jesus será um instrumento usado por Ele para ganhar a sua família. E talvez, enquanto eu falo isso, talvez fale assim, pastor, a pergunta que está na minha mente então é outra. Por que Deus não salvou ainda? Por que Ele ainda não fez isso? Sabe, essa pergunta, ela é uma pergunta importante. Nós temos que ser muito cuidadosos antes da gente justificar as coisas no nome de Deus. Assim, ó, Deus não fez isso porque Deus. Mas para isso nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá algumas respostas. A palavra de Deus nos dá direções que nós podemos adotar como princípios, nós podemos entender e ver, de fato, é provável que isso não aconteceu, então, avaliando a situação. Então, à luz da Bíblia, nós temos pelo menos 3 motivos pelo qual Deus não salvou algumas famílias ou algumas pessoas. E eu queria compartilhar com você nesse momento. O primeiro motivo é porque algumas pessoas não levam a mensagem a sério. Você já refletiu sobre a história de Ló? Você não acha curioso Deus salvar só Ló e suas filhas? Você sabia que Ló tinha genro? Ou melhor, tinha candidato a genro? O livro de Gênesis, no capítulo 19, no versículo 14, está escrito que os genros de Ló, os candidatos a genro de Ló, não foram salvos. Sabe por quê? Porque eles acharam que Ló estava brincando. Porque eles acharam que não era verdade. Porque eles acharam que Ló estava exagerando. E por que eles acharam isso? Talvez porque eles não levassem nada a sério. A população de Sodoma e Gomorra não era mais sensata, por isso que foram destruídas. Todavia,
é preciso destacar que hoje em dia não é diferente. Tudo que havia de errado em Sodoma e Gomorra, a gente vai ver de errado hoje nos nossos dias, irmãos. Só que isso é uma conversa para uma outra hora. Sabe? Em situações semelhantes, de desprezo do que nós falamos, sabe o que a gente pode fazer? Orar. A única coisa que nós podemos fazer, Senhor, abre os olhos. Sabe quando Eliseu orou por Geazi? Senhor, abre os olhos dele que ele possa ver. Nós temos que orar pelos nossos familiares, falando assim, Senhor, abre os olhos para que eles possam ver, para que eles possam entender, para que eles possam conhecer o Senhor, para que eles possam entender a importância daquilo que nós estamos proclamando. E esse já é o segundo ponto. Sabe por que algumas pessoas ainda não foram salvas? Porque elas não ouviram o Evangelho. Como assim, pastor? A gente mora no Brasil, a gente mora em Anápolis, a cidade dos evangelhos. Aqui em Anápolis nasce um bairro, ele já nasce com água, energia, asfalto e Assembleia de Deus. Como é que a pessoa pode não ter ouvido o Evangelho? Talvez não ouviu com clareza ou como deveria. Em João capítulo 4, versículo 42, nós vemos a consequência da pregação da mulher samaritana. O texto diz assim, e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador no mundo. Sabe o que aconteceu ali? A mulher samaritana, com seu testemunho, falou assim, olha o que Deus fez em mim, olha, esse não é o Messias, sabe? E no que ela saiu proclamando, as pessoas ficaram com sede. E aí elas ficaram com sede, elas foram para onde? Conhecer Jesus. Elas foram ouvir mais de Jesus, elas foram buscar Jesus. E aí o versículo 41, o versículo que antecede diz o seguinte, e muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, você tem que pregar, e as pessoas vão ficar com sede, e elas vão querer mais, e aí elas vão procurar pregação no YouTube, e aí elas vão querer vir na igreja, e aí elas vão querer ler livro, e aí elas vão querer conhecer a Bíblia, e assim elas vão encontrar Jesus. Sabe? Então, prega para os seus familiares, ora com eles, não perde a oportunidade, não. Vai ter um aniversário? Lê um versículo bíblico, faz uma oração. É Natal, é Ano Novo, é Páscoa, é velório, anuncia o Evangelho. Sabe, irmãos, o que eu mando de link de pregação por semana, vocês não têm ideia. E não é só pregação minha, não. Às vezes alguém fala assim, pastor, estou com um problema no casamento. Eu vou lá e mando uma pregação sobre casamento. Pastor, estou com um problema de dinheiro. Eu mando uma pregação sobre dinheiro. Pastor, eu queria saber melhor sobre o negócio do fim do mundo. Então eu mando uma pregação de escatologia. Eu fico mandando pregação o tempo inteiro. Indicando livro o tempo inteiro. Às vezes falando por parábolas para que as pessoas tenham sede. E deixa eu contar uma outra história de família. Quando criança, eu lembro de chegar na casa da minha avó. Eu devia ter uns 6 anos. E o meu priminho, Arthur, tinha 4, 2 anos mais novo que eu. E aí ele veio correndo na nossa direção e falou assim, nós agora somos crente. Eu falei, que legal, eu fiquei feliz com aquela notícia. E mais tarde eu fui saber o que aconteceu. Meu pai resolveu gastar um tempo apresentando o Evangelho para os meus tios. E aí, na cozinha da casa da minha avó, meus tios aceitaram Jesus. Meus tios se encontraram com Jesus. Sabe, e você acha que acabou? Esses tios meus hoje, eles são pastores. Eles plantaram igreja em Goiânia. Sabe, e eles têm 3 filhos homens. E os 3 são obreiros na igreja, são os principais apoios dele. Sabe o menininho de 4 anos que eu falei para você? Ele também é pastor, auxilia o pai dele no ministério. Fala igual o meme, olha o que Deus faz na vida da gente. Uma pregação numa cozinha.
Olha o que aconteceu, olha a história, olha o tanto que Deus agiu. Então, meus irmãos, tudo aconteceu porque o Evangelho foi anunciado a alguém que tinha sede. Da mesma forma, é provável que tenha gente com sede lá na sua casa. É provável que tenha gente com sede lá no seu trabalho. É provável que tenha gente com sede entre os seus familiares. Então, só dá um pouquinho de água. Só fala de Jesus para eles. E então, meus irmãos, e aí a sede só vai poder ser saciada de uma forma: com Jesus Cristo. Porque quem vem a mim jamais terá sede. Porque do seu interior fluirão um rio, uma fonte. E então você jamais vai ter sede. Essa fonte é Jesus, é o Espírito Santo que habita em nós. Então anuncia o Evangelho, prega a tempo, é fora de tempo. Sabe, coloca canções que retratam o nome e exaltam o nome do Senhor Jesus e deixa Deus agir, irmãos. Mas ainda tem um terceiro motivo, que algumas pessoas ainda não creram, que algumas pessoas ainda não foram salvas. Sabe qual que é? Porque elas não viram diferença no testemunho dos crentes. O terceiro e último motivo tem a ver com testemunho. E agora eu quero falar de hipocrisia. Muitas pessoas ainda não foram salvas porque o mensageiro possui uma vida dúbia, ou simplesmente não vive o que prega. Jesus, em Mateus 7, a partir do versículo 3, vai dizer o seguinte: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Como você dirá ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Esse trecho é duro, né? Mas são verdades que a gente vai ter dificuldade de engolir, mas vai engolir em nome de Jesus. Sabe? E eu confesso que eu já fui hipócrita muitas vezes. E eu luto todo dia para não ser. Quando eu era adolescente, então, eu era hipócrita de carteirinha. Misericórdia, gente. Sabe, eu ia jogar bola, eu xingava igual os outros do mundo. E arrumava confusão. Sabe, eu queria levar o pessoal para a igreja, mas eu que ia nos lugares onde eu estava indo. Eu já disse em outros testemunhos, eu não ia para a balada, não ia para o bar, mas eu ficava rodeando ali, sabe? Estava em volta. Do que eu estava diferenciando deles? Então, sabe, não tem como apontar para um caminho reto tendo uma vida torta. Se as nossas atitudes não demonstram que o caminho que nós dizemos ser o certo vale a pena, como é que as pessoas vão crer? Como é que as pessoas vão se entregar a Jesus? Agora, quando o pai começa a ver o filho obediente, educado, bom aluno, bom filho, bom irmão, quando o marido começa a ver uma esposa paciente como ele nunca viu. Quando a mulher começa a ver um marido amoroso, como ela diz, o que você fez com meu marido? Aí suspeita-se que alguma coisa está acontecendo. E essa é a diferença que vai ministrar e preparar o caminho para os corações sedentos ao nosso redor. Então, antes de você exigir que as pessoas te levem a sério, ou de proclamar o evangelho na sua casa, na sua família, certifique-se que o seu testemunho condiz com aquilo que você está querendo falar. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. E sendo assim, eu queria te perguntar, será que algum dos três motivos existe na sua vida, na sua casa? Será que lá na sua casa o pessoal não está te levando a sério? Será que você não está anunciando o evangelho? Ou será que você não está vivendo como deveria, tendo testemunho como deveria? Se você respondeu positivamente a essas perguntas, né? Se você disser, realmente, pastor, o pessoal não está me levando a sério.
Pastor, eu não estou pregando como deveria. Ou, pastor, eu não estou dando testemunho, então alguma coisa precisa mudar. E que hoje seja uma oportunidade de você fazer um concerto com o Senhor. Falar assim, Senhor, as coisas lá em casa vai ser diferente. Senhor, as coisas eu vou fazer, eu vou mudar. Senhor, hoje eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Agora, se você respondeu, não, pastor, o pessoal lá me leva a sério. O pessoal lá, eu estou pregando. Eu estou dando testemunho. Então, só confia no Senhor, que o resto Ele vai fazer. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, a gente já falou até aqui que Deus quer salvar as famílias, amém? Você já entendeu isso? Você entendeu que Deus quer salvar a sua família também, amém? Glória a Deus. Porém, nesse processo de evangelização, cabe a nós orar, proclamar e testemunhar. É por meio da oração que as pessoas vão nos levar a sério, amém? É por meio da proclamação que Jesus vai ser apresentado. E é por meio do nosso testemunho que Ele vai ser glorificado, inspirando e motivando as pessoas ao nosso redor. Amém, irmãos? Então fique de pé no seu lugar agora. Eu quero concluir essa mensagem contando uma parábola. Conta-se, presta bastante atenção. O pessoal do louvor vai fazer um movimento aqui atrás, mas você foca aqui no pastor, tá bom? A mensagem ainda não acabou. Conta-se uma história que um homem um dia foi visitar a sua terra natal. E chegou lá, estava caindo um chuvão, irmãos. Sabe essa chuva que está caindo esses dias? Muito pior. E aí começou a fazer uma enchente. E aí ele foi subir o carro numa calçada alta. E esse homem era um homem de fé. Era um homem que adorava o Senhor. Presta atenção, não acabei ainda não. E aí no que ele colocou o carro no lugar alto, passou um caminhão e falou assim, você está correndo perigo. Entra aqui que eu te dou uma carona. Ele falou, não, obrigado. Deus vai me salvar. Só que a chuva aumentou. E a água começou a subir. Você já viu no jornal, quando o pessoal está na enchente, eles começam a subir em cima do carro? Foi o que aconteceu, eles subiam em cima do carro. Porque já não dava mais para ver nada, só tinha água. E aí passa alguém de lancha. Fulano, entra aqui, deixa eu te ajudar. Ele, não, rapaz, não precisa não. Eu creio em Deus e Deus vai me salvar. Só que a água continuou subindo. E ele agora começa a nadar. Ainda bem que sabia nadar, né? Começou a nadar e aquela água alta, e aí vem um helicóptero com a boia pendurada e alguém grita, pega a boia, nós vamos te salvar. Ele, não, precisa não, Deus vai me salvar. Sabe o que aconteceu? Ele morreu afogado. Na hora que ele chegou no céu, ele ficou muito triste. Ele falou assim, Senhor, eu fiquei esperando o Senhor me salvar e o Senhor não foi me salvar. E aí Deus falou assim, olha só, eu mandei um caminhão, eu mandei uma lancha e eu mandei um helicóptero. Você é que não quis ser salvo. Sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite, talvez, para dizer assim, eu quero te salvar. Por meio dessa mensagem, Deus está passando o caminhão, Deus está mandando a lancha, Deus está mandando o helicóptero. E a única coisa que você precisa fazer hoje é falar assim, eu quero ser salvo. Amém. E Deus vai te salvar. Será que tem alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus? Será que tem alguém hoje que quer ser salvo? Será que tem alguém hoje que quer reconciliar com Jesus? Se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém hoje para Jesus? Somos todos salvos? Amém? Glória a Deus. Mas sabe, eu queria dizer também, você que ora e sofre pelos seus familiares, Deus também está te oferecendo ajuda hoje. Ele te trouxe aqui hoje para lembrar que Ele quer salvar a sua família. Sabe? E para isso acontecer, Ele quer te usar. Mas deixa eu te falar, Ele não vai te usar como juiz não, tá? Para de ser juiz lá na sua casa. Deus não te chamou para ser juiz. Mas Ele também não vai te usar como advogado.
Deus não precisa de advogado. Então para de advogar em nome de Deus. Para de defender Deus lá. Não precisa de advogado. Deus vai te usar como testemunha. Você vai orar para que as pessoas te levem a sério. Você vai proclamar o Evangelho. E você vai dar testemunho do Evangelho. E o resto é com Jesus. Sabe? E então, vai chegar o dia que você vai dizer assim, ó, vocês podem seguir quem quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa noite eu queria que eu convido você a cantar isso profeticamente. Se a sua família está aqui, vai para perto deles agora, abraça eles agora, sabe? E nós vamos cantar juntos, nós vamos adorar juntos, nós vamos declarar que a nossa casa é do Senhor Jesus, que a nossa família é do Senhor Jesus. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Estenda suas mãos agora. Estenda-se em posição de receber. Nós vamos orar agora e Deus vai te dar capacitação. Deus vai te dar unção para pisar serpentes e escorpiões. Deus vai te dar autoridade para anunciar a palavra dEle. E o inferno vai tremer em nome de Jesus. Sabe, a salvação está visitando a sua casa hoje. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos consagrar as nossas famílias a Ti. Sim, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti os nossos familiares, aqueles que ainda não se renderam aos Seus pés, aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que estão afastados, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos que o Senhor quer salvar a nossa casa, nós cremos que o Senhor quer salvar os nossos familiares. Então, Senhor, reveste os Teus filhos agora com unção, com sabedoria, com autoridade, Senhor, para que eles possam sim ser levados a sério, para que eles possam sim proclamar o Evangelho e que eles possam sim, Pai, viver, Senhor, essa verdade na vida deles. E nós oramos sobre isso em nome de Jesus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glorifique o nome dEle.
Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.